Então vamos lá? Bom, tem muita gente tentando entender o que está acontecendo com esse ciclo do dólar, né? O dólar caindo consistentemente no Brasil desde o final de 2024, quando ele tinha alcançado aquele pico de valor ali nos R$ 6,17, quase R$ 6,20. Agora a gente percebe o dólar abaixo dos R$ 5 pela primeira vez desde 2022. Ok, não é que é um dólar barato, né? A gente sabe muito bem que para quem é brasileiro, isso aqui é um dos piores cenários que a gente pode ter, porque se você analisar na história, o dólar ficou mais barato. Mas quando a gente lembra da conjuntura que a gente vem nos últimos 4 anos, faz muito sentido, né, achar que esse dólar tá barato. Será que vale a pena investir no exterior? O que está acontecendo? Por que o dólar está caindo? Que pressão é essa que está tendo em cima do Brasil? A gente vai conversar sobre todos esses temas aqui. Antes de mais nada, quem é um Sardinha Raiz vai deixar o like na confiança, né? Você acompanha o canal há muito tempo, já entende aqui o que a gente está falando. Se você é um novato, chegou agora no canal, segura sua mãozinha, considera deixar o seu like, se inscrever aqui no nosso canal, se o vídeo te agregar, te trouxer algum detalhe, algum conhecimento que você ainda não tinha. Primeira coisa que eu queria que vocês dessem uma olhada é nesse relatório do Bank of America Securities. O Bank of America é uma das maiores instituições financeiras do planeta Terra. Então, aqui eles publicaram a opinião deles sobre o Brasil e o título é Brasil é o novo ouro no sentido de protetivo. E daí pra você que é um brasileiro, né, você tá em pleno ano eleitoral, pensando que o país vai acabar, aquele tanto de manchete que toda hora diz que o Brasil não tá indo muito bem, que a nossa dívida pública só aumenta, e ao mesmo tempo esse tanto de americano acreditando no Brasil, todos os países do mundo parecendo que encontraram um pote de ouro aqui, a gente precisa entender o que faz eles pensarem dessa maneira e por que o Brasil realmente tem se superado em alguns critérios. E não é por conta de um ou outro governo, não. É apesar das últimas políticas públicas. Não é como se a gente estivesse tentando acertar nos últimos anos. É que a conjuntura global ela mudou. E quando a conjuntura global muda, a opinião sobre os países ela muda junto, tá? Então a coisa que a gente tem aqui, as ações de empresas brasileiras, elas continuam se superando. Quando a gente volta aqui para esse primeiro tópico que eles colocam, eles falam, né, o Bank of America esse aqui, tá? Passamos os últimos 2 dias visitando clientes em Nova York antes das reuniões do FMI lá em Washington, né, o Fundo Monetário Internacional. Os investidores continuam confortáveis em manter exposição ao real brasileiro e as ações do Brasil. Em termos de taxas locais, os rendimentos são vistos como atrativos. Em termos de taxas globais, os rendimentos são vistos como atrativos. 15% ao ano. Comparando que o dólar se desvalorizou em relação ao real no ano passado, a gente está falando de mais de 15% em dólar. Tem alguém no mundo que não acha isso atrativo, considerando que a taxa de juros no Japão não chega a 1%, taxa de juros na Europa não chega a 5%, taxa de juros nos Estados Unidos não chega a 5%. Bom, a gente está pelo menos pagando 10% de prêmio para quem investir aqui no Brasil em renda fixa, sem risco absolutamente nenhum, a não ser a nossa moeda. Se a moeda não está em risco, obviamente as taxas são atrativas, né? Mas há a percepção de que o aumento em expectativas de inflação, dado o impacto da guerra, dificulta que o Banco Central acelere o ritmo de corte de juros. Você repara que aqui o Bank of America ele vai falar muito menos mesmo, dos impactos eleitorais, de alguém ser de esquerda ou de direita, ou de quem vai ganhar a eleição, e muito mais sobre o risco do impacto da guerra pressionando o petróleo, que pressiona a gasolina, que pressiona o preço do diesel, que gera inflação, e aí diz que nosso Banco Central ele não deve cortar a taxa de juros tão fácil, né? Que ele não deve acelerar o ritmo. Eu acho que tá errado. Eu acho que o Banco Central brasileiro ele vai acelerar o ritmo. A gente tem visto que tem clima para isso. O Brasil conseguiu passar de certa forma ileso por várias dessas polêmicas. Então assim, aqui é uma percepção que ele já coloca que, ó, não sei se vai cortar a taxa de juros, mas tá muito interessante. E quando você fala de ações brasileiras, as empresas brasileiras nos últimos tempos, né, aquelas que não quebraram, porque a gente tá tendo um ambiente de quebradeira generalizado nas pequenas e médias empresas brasileiras, aquelas que não quebraram, elas estão crescendo, estão performando muito bem. Imagina que, quando você diz que a empresa está performando bem, se você tem um caixa aqui agora, que ele tá empatando, ou que você tá conseguindo gerar algum tipo de lucro, se a gente tiver um corte na taxa de juros, você abaixa o seu custo de crédito. Essa empresa que estava lucrando, né, 1 bilhão, e aí com a margem espremidinha em 5%, se corta 5% da taxa de juros, ela ganha mais 5% de margem no custo da dívida dela se ela tiver travado a dívida em CDI. Então a expectativa é de uma economia que se recupere ainda mais. É isso que os gringos não conseguem entender, né? O ambiente de negócio para as ações brasileiras, ele não tá bom. Você que é brasileiro, você tem uma perspectiva que você olha pro dia a dia, você vai no supermercado, você sabe que as coisas tá cara, sabe que não tá fácil para ninguém, sabe que a taxa de juros tá segurando a economia. Eles olham, a bolsa tá subindo, para eles falam, o Brasil tá uma maravilha, 30 e poucos % em dólar, né? É isso que o mundo enxerga. Só que eles não perceberam aqui que ainda tem um potencial para melhorar e muito. Tem um potencial gigante de destravar o preço dessas ações aqui. No próximo item aqui, eles vão estar falando do Global Backdrop Favors, né? E aí eles vão colocar aqui então que o cenário global favorece a exposição à América Latina. Isso aqui talvez para você seja um pouco estranho de entender, para você que é brasileiro, mas olha só. Quando você considera a América Latina, historicamente, né, no cenário de guerra, a gente não tem esse risco tão inerente de entrar em guerra, de entrar em complicação com outros países. Então a gente tem baixa alocação histórica de todo mundo na região, quase ninguém tem investimento na América Latina, todo mundo tem um pedacinho que consegue colocar de dinheiro aqui. Você tem um forte papel do Brasil como fornecedor de commodity. Então você pega o seguinte, olha,
Amanhã estourou uma guerra, as pessoas podem deixar de consumir iPhone, as pessoas podem deixar de consumir carros elétricos, as pessoas podem deixar de consumir bateria, energia, podem deixar de consumir tudo quanto é coisa. Mas não pode deixar de consumir comida. Não pode deixar de comprar os insumos básicos ali, soja, sei lá o que, para alimentar animais no mundo inteiro. Então o Brasil, ele vende celulose, ele vende esse tipo de matéria-prima, carne mesmo, né, in natura. Então ele vende esse tipo de matéria-prima que ela é insubstituível. Não existe, né, nenhum país capaz de alimentar 1,5, 1,4 bilhão de pessoas do dia para a noite. Esse é o trabalho do Brasil. E daí, aqui também, no Uruguai, Argentina, nossos vizinhos também têm um papel muito forte nisso, no fornecimento de frutas e etc. Então você tem aqui o Brasil, né, nessa exportação também de frutas. Tem um amigo que trabalha com isso, inclusive o Olavo, abração aí pro Olavo que assiste os vídeos tudo. A exportação de fruta do Brasil vai para a Rússia nesse momento, tá indo também para a Ucrânia, tá indo para a China, vai para os Estados Unidos, vai para todo lugar do mundo. A gente não tem inimigo nesse sentido, isso é um papel protetivo muito bom. Quando você olha então os países todos com medo de deixar dinheiro nos Estados Unidos, a BlackRock, eu já fiz o vídeo aqui, tirou 2 trilhões de dólares dos Estados Unidos, vai ter que mandar para onde? Vai ter que mandar para o Brasil, vai ter que mandar para os mercados emergentes. E os emergentes, nesse momento, eles estão piores que o Brasil, né? Então isso tem toda essa política. Tem outro processo do enfraquecimento do dólar que ele tem acontecido, que é o tema central aqui do vídeo, né? Então o dólar, ele vem derretendo por conta dessa pressão, ele vem derretendo no mundo inteiro, não só no Brasil. Aqui a gente está falando das relações com o nosso país. Mas quando você olha o dólar, esses experimentos do Donald Trump ali, que goste você dele ou não estamos aqui entrando em detalhes se ele está certo ou errado, esses experimentos eles sacodem o mundo, né? E no ambiente de que, a economia americana é a maior do mundo, eu não tenho problemas, né, nos últimos anos com essa hegemonia, de repente eu começo a ter uma China que está vindo ali, eu começo a ter os países da Europa olhando pro Trump meio desconfiado porque ele fala de anexar a Groenlândia, você tem uma série de investidores arrancando dinheiro dos Estados Unidos. E esse dinheiro, quando ele arranca dos Estados Unidos, ele acaba afetando aqui o Brasil, né? E aí a gente tem uma mudança política para governos no Brasil mais à direita. Você vai reparar que aqui no estudo do Bank of America, né, você vai ver eles analisarem a nossa perspectiva política não baseado na popularidade do Lula ou não. Isso aqui é muito comum. Eles olham aqui para a Argentina, para o Chile, que passaram por essa mudança, que estão indo mais à direita e entendem que o Brasil ele faz parte de uma região. Quando a nossa região ela começa a ter governos mais de direita, naturalmente o Brasil ele faz parte da região. Ainda que a gente eleja um presidente mais à esquerda, o Congresso ele deve ser de direita esse ano. O Brasil está mais à direita do que estava lá atrás. Então, Colômbia, Peru e Brasil podem ser os próximos a dar essa guinada mais à direita. Existe uma expectativa que, toda vez que você se lembrar de mercado de investimentos, lembra que ele não precifica o presente, ele precifica o futuro. O Brasil ou vai ter o Lula, que mantém, ou ele vai ter um presidente mais à direita. Não existe ninguém mais à esquerda do Lula disputando a eleição. Então, naturalmente, o Brasil ou vai se manter onde está, né, no espectro que é agora, ou ele vai mais à direita. Não existe nenhuma chance do Brasil vir mais à esquerda. Então, nesse sentido, as coisas estão pacíficas no ponto de que, do jeito que tá assim e não fica pior, né? Pelo menos essa é a visão do Bank of America aqui no relatório. Lembrando, não tô dando aqui a minha opinião, sei que isso em ano eleitoral é muito complicado da gente dizer, mas a precificação é essa, tá? Então, ou alguém que tá do jeito que tá, ou alguém mais à direita do Lula, não tem nenhuma perspectiva de ninguém mais à esquerda. Até porque não tem nem disputando a eleição. Todos os nomes fora o Lula são à direita ali, né? Então, seja quem for aqui, que foi eleito, fora o Lula, vai ser mais à direita. E aí eles vão falar também de alguns ativos brasileiros que estão em destaque. O que eles estão dizendo aqui, né? O que são os ativos que estão recebendo esse investimento? O que são os ativos que estão se destacando no mundo? Então, aqui dos ativos brasileiros vão dizer que a própria moeda do Brasil e ações brasileiras aqui, principalmente as de commodities, Petrobras, Vale, né? Suzano, Klabin, essas empresas mais históricas, centenárias do Brasil, elas têm vindo melhor aqui e elas têm recebido um fluxo estrangeiro imenso. O brasileiro mesmo está vendendo e os americanos estão comprando. Né? Por que o brasileiro vende, Raul? Porque a gente está muito complicado com a análise aqui do momento. A gente está analisando muita eleição, a gente está muito preso naquilo que é o Brasil da televisão, naquilo que é o Brasil das notícias e não no relatório das empresas. Aqui é uma visão muito mais neutra nesse sentido, né? Então os fundos tiveram um dos piores meses da história em março, né? E mesmo assim o fluxo de capital estrangeiro tem entrado. O Brasil ele tem algumas empresas baratas. Vou falar sobre isso aqui mais pro final do vídeo. Vou falar sobre quais empresas elas estão com múltiplos mais atrativos, que indicadores você pode buscar para isso, para você investir aí. Mas olha só, a gente vem aqui para o outro cenário também que eles vão colocar, que é os juros reais aqui, que vão criar uma grande assimetria, né? É esse critério aqui, ó. Local nominal and rates have a big asymmetry, tá? Então, os juros criaram aí uma grande assimetria aqui no Brasil, né? A recente alta nas taxas aqui criou uma assimetria extremamente interessante. Você tem um cenário positivo eleitoral, lembrando, positivo não fica pior do que tá, só fica melhor do que tá. Possível desescalada da guerra aqui, pelo menos na nossa região a gente não tem problema com tarifa, com nada nesse sentido. E os títulos atrelados à inflação estão se beneficiando demais no curto prazo,
prazo, né, desse aumento da expectativa inflacionária. Então a gente tem o IPCA+ pagando prêmios cada vez maior. Então a projeção do IPCA+ é deixar de pagar 4% para pagar 5%, segundo aqui o Bank of America, né? Então a gente deve ter aí um aumento na taxa de juros do país, livre de inflação. Lembrando, isso aqui é puro, né? Lá nos Estados Unidos você investe em 5 e você precisa ainda lidar com a inflação. Você não sabe de quanto vai ser o impacto no dólar. E o dólar se desvalorizando. Aqui no Brasil você investe em 5, perspectiva da moeda é de subir em relação ao dólar, pelo menos é essa a perspectiva que a gente está vendo no ano inteiro, no ano passado inteiro. Pode mudar a qualquer momento, é claro. Ninguém tenta prever o dólar aqui, lembra disso. Não é porque é o Bank of America que ele não erra, principalmente é porque é o Bank of America que ele erra, tá? Então, quando a gente olha para isso, cara, 5% livre de inflação, livre de qualquer problema, é o que todo mundo tá olhando. E aí você tem um dos últimos tópicos que eles vão colocar aqui, né? Uma less disconnecting local and global perception on elections. Né? Então o que eles estão dizendo aqui? Você tem uma menor desconexão entre percepção local e global sobre eleições, né? Então os investidores locais estão gradualmente vindo para a visão dos estrangeiros, né? A gente, por hora, estava descrente de Brasil, foram as altas mais broxantes, né, da história do Brasil. Aí o bull market que ninguém anunciou, ninguém quis falar que estava em bull market, e agora o investidor local começa a perceber já uma oportunidade, talvez, da gente acreditar que os gringos estão certos, né? Então, um resultado eleitoral do Lula não necessariamente geraria uma queda, é uma permanência do que está acontecendo aqui, mas isso tudo depende de um dólar mais fraco para continuar existindo, o pessoal continuar botando dinheiro aqui, porque se a moeda desestabiliza, os gringos correm de volta para casa. Então, o que é o ponto de atenção? O real já está abaixo de R$5, eles estão falando aqui, né, ó, para você americano, lembra que esse relatório é para os americanos, para você que está querendo participar da festa, lembra que a festa já está rolando, tem um tempo, a gente já teve 30% de colheita aqui, toma cuidado. O Ibovespa renovou as máximas recentemente, então, depois que ele passar dos 200 mil pontos, ok, ele sobe uma trava, mas até agora nunca chegou a isso, então tem esse conservadorismo aqui. E ele vai falar dos principais riscos do Brasil aqui, né? O maior risco para o Brasil, uma alta do dólar, que pressiona a inflação, limita corte de juros e pressiona a dívida pública a um ponto que fica alarmante. O déficit público brasileiro está crescendo e ele ficaria maior ainda. Então é complicado. O Brasil geraria mais dívida. O que a gente tem então? Os gringos olhando para o Brasil com uma perspectiva completamente otimista. Todos os investidores internacionais de qualquer país que você olhar, eles estão vindo para esse cenário falando: caramba, cara, o Brasil parece que se encontrou, tá num pace bom, tem andado, tem conseguido crescer, só que ao mesmo tempo o povo brasileiro não tá acreditando nisso, muito preocupado com a eleição, depende desse cenário internacional permanecer incerto. E aí a gente tem uma realidade aqui. Existe alguma chance do Donald Trump diminuir a agressividade nos próximos anos, né? Existe algum cenário onde você visualiza o Trump falando: não, vamos ficar mais moderado agora, vamos dar uma diminuída nessa guerra tarifária, não é esse o cenário ideal? Eu acho que não. Ele tá indo para os últimos anos de mandato, ele precisa agressivar com relação à popularidade dele. A gente tem um cenário de risco aqui no Irã, a gente tem um cenário de risco de retaliação da China em alguma coisa, a gente tem uma Rússia sem perspectivas também de diminuir, né, na aceleração dos conflitos dela, então o mundo ele tem ficado mais violento. E daí uma coisa que eu venho falando, acho que há 6 anos aqui no canal, né, desde que eu comecei o canal, que é uma coisa que eu sempre imaginei que poderia acontecer, é nesse cenário em que os Estados Unidos e a China estão fadados à armadilha de Tucídides. Se você pesquisar, tem vídeo no canal falando sobre isso lá em 2020. Eles estão fadados a entrar num conflito, o Brasil ele se torna um oásis, ele se torna um paraíso para investidores do mundo inteiro, porque ele tem uma coisa meio estável ao longo dos anos, não é que fica bom nem fica ruim, fica mais ou menos do mesmo jeito que tá, e dentro dessa estabilidade você tem bons negócios que algumas pessoas não conseguem visualizar. E que para os gringos, né, apesar deles entrarem aqui, eles só conseguem saber o que é Petrobras, eles só conseguem saber o que é Vale. São só aquelas empresas que estão lá fora operando. Pra gente, não. Quando eu falo de Brasil aqui pra vocês, eu tô falando de empresas que vocês conseguem ler o relatório, que vocês conseguem saber o que tá acontecendo, que vocês conseguem saber que o preço tá alto ou barato. Então isso aqui é da analítica, mas você pode ir em qualquer ferramenta aí sua, tá? Vai em busca avançada aí em algumas ferramentas. Hoje em dia tem Investidor 10, Status Invest, tem a analítica aqui da UVP, tem um monte de coisa, mas aqui não interessa, eu não quero falar de ferramenta. Olha isso aqui. Se a gente vier aqui com aquelas empresas que estão lucrativas, né? Pode colocar por dividendo, etc, mas aqui eu só quero isso aqui, ó. Vou pegar empresas brasileiras que estão abaixo do valor patrimonial aqui, ó, que estão negociadas, né? Se ela tem R$1 de patrimônio, está sendo vendida no máximo a 0,79. Então, ou seja, você está ganhando, está comprando R$1 com 79 centavos aqui. Vou pegar só Viável e Azulzinha, ou seja, empresa lucrativa, não quero marimba, não quero problema, não quero empresa com dívida alta por EBITDA. Se você pegar isso aqui, você vai perceber Banco do Brasil sendo ofertado de graça, Santander sendo ofertado de graça, Ezetec Construtora sendo ofertada de graça, M Dias, empresas de processamento de alimentos, ainda sendo ofertada de graça. Você tem essas empresas aqui, então só na primeira página, claro que você poderia dar uma olhada aqui, se você quiser ir já para o que requer atenção, pode colocar também, você vai encontrar aí muito mais oportunidades, mas aqui com um risco muito maior, né? Porque daí já entra porcaria, já vai entrar Americanas, já vai entrar tudo aquilo, então você precisa manter a perspectiva de colocar lucro se você for fazer isso. Se você quiser as mais arriscadas, coloca pelo menos um pouco de lucro, né? Então a empresa tem que estar com no mínimo positivo o PL dela e vai até 100 aí, que aí você consegue fazer uma restrição aqui. O que eu tô fazendo aqui? Tô eliminando
penando as empresas que não têm lucro e mantendo aquelas empresas que estão negociadas abaixo do valor patrimonial. Quando a gente analisa sobre essa perspectiva, não tem como quem começar a investir por agora no Brasil não ganhar dinheiro em algum momento. Você vai ter que entender que se o fluxo gringo tá vindo para cá e não tem como piorar, e o ambiente, ele já passou o pior, parece já ter ficado para trás. Claro, quando a gente diz não tem como, gente, Brasil, né? Até o passado é incerto. Mas assim, é difícil imaginar mais erros na conduta econômica que a gente tomou nos últimos 20 anos. E a gente está num momento aqui agora que o Brasil ele começa a se destacar nos olhos dos investidores institucionais. Uma vez que você passa certo tamanho que ninguém está falando, você começa a entrar dentro dos ETFs automaticamente. Esses ETFs têm gestão passiva, eles não têm análise disso, então eles simplesmente começam a comprar aquilo que está subindo. Se o Brasil entrar nessa esteira, a gente começa a receber investimento internacional. O Brasil está preparado para crescer, o momento é muito bom. E o que quer dizer isso? Você deve investir no exterior. Porque se a economia nossa está boa, se você está com o dólar mais equilibrado, aproveita, né? Coloca investimento nos Estados Unidos, coloca investimento em outros países, porque esse momento, ele é bom para você que já estava localizado aqui, você vai ter uma coleta, você vai conseguir crescer, mas ele é também um momento de muito otimismo, e otimismo requer cuidado. Se você tem empresas no mundo inteiro competindo de igual para igual, se o preço das empresas brasileiras estão bom, coloca um pouco de dinheiro aqui, mas aproveita o momento também para começar a sua exposição em dólar. Se você não começou a investir internacionalmente ainda, esse é um bom momento, é uma boa janela. O momento de comprar dólar não é quando todo mundo está falando para comprar dólar, é quando todo mundo está dizendo que o real está incrível. Então esse é o momento que você olha, que você presta atenção para você operar dentro do contrafluxo, né? Para você ir para uma outra estratégia. No final do ano de 2024, quando todo mundo estava falando de comprar dólar, não era o melhor momento. É isso que a gente mostra lá no diagrama do Cerrado, né? Quando a pessoa vira meu aluno, isso aqui é uma plataforma que ele passa a ter acesso. Então, olha que interessante que fica isso aqui. Então, vou aqui dentro desse sistema aqui, você tem aqui um cenário de metas. Então, por exemplo, eu tenho que ter 20% em ações internacionais, 20% em ações nacionais. Nesse momento, suas ações nacionais, elas devem estar numa alta. Independente se você comprou em 2019, 2020, 2021, 2023, pouca gente está perdendo dinheiro em ações nacionais agora. Ou seja, se você já estava posicionado, esse vai ser o momento que vai mandar você começar a alocar internacionalmente. Então, no cenário desse, o que ele vai me dizer, né? Na hora que eu vou fazer um aporte, vamos supor que eu fosse investir 100 mil. Como essa carteira já existia aqui, ele vai me dizer o seguinte: na hora que eu preencher aqui os dados no relatório, eu já estava posicionado em ações nacionais, eu tenho uma meta de investimentos internacionais, vai me dizer, olha, você deveria estar investindo agora 48,22% em ações internacionais. Se você não tinha ações brasileiras, vai ter que investir, né? Mas eu já tinha, então aqui ele vai me dizer que renda fixa brasileira está pagando muito e ações internacionais está pagando muito. É o contrafluxo desse otimismo do mercado para minha carteira. Por quê? Já estou posicionado em ações há muito tempo. Essa é uma carteira simulada aqui, eu estou só mostrando como é que funciona no sistema, e ele já vai dizer quais empresas que eu deveria comprar, né? Por exemplo, aqui a primeira posição, ele vai me dizer que eu deveria comprar ações do McDonald's, por exemplo, para rebalancear ali. Não pega essa nota da empresa, tá errado, isso aqui é só uma simulação, tá? E é isso que o investidor precisa entender. Você não tem que seguir uma ondinha, né? Nossa, a nova onda do verão é Brasil, então eu vou pegar meu dinheiro, vou colocar tudo no Brasil. Ah, a nova onda do verão agora é dólar, eu vou pegar meu dinheiro e mandar no dólar mais caro da história. É você entender que independente do momento de mercado, você tem que seguir uma estratégia que você estipulou antes. Tem que seguir as metas. Você tem que definir quantos por cento você quer ter disposição em dólar e não comprar dólar aleatoriamente. Por quê? Quantos por cento eu quero ter em ações americanas? Cara, eu quero ter 20%. Se eu tô com 15, eu tenho que comprar até chegar em 20. Se eu tô com 25, passou da minha média, eu não faço nada e compro ações nacionais ou compro renda fixa. Raul, não, minhas ações nacionais era para ser 20% da minha carteira, tá 40%. Eu vou deixar quieto aqui, vou investir em renda fixa, vou investir em ação americana. É o equilíbrio. Lembre-se sempre de manter uma estratégia. Eu sei que muita gente tá começando agora, Raul, sou leigo, não tô entendendo muito bem, mas é essa a ideia mesmo. É você não tá fazendo o que todo mundo tá fazendo. No geral, o que todo mundo tá fazendo é sempre o modismo, é sempre a coisa mais perigosa. Lembra disso, mantenha a cabeça tranquila, não é hora de vender ações também, não é hora de ficar movimentando a carteira. É hora de entender onde que o dinheiro novo precisa estar indo, e o dinheiro novo ele tá pedindo dólar. Nesse momento, né, ele vai pedir dólar para a maioria de vocês, para quem investe há mais de 4, 5 anos. Se você não investia nada, aí vai ter que montar uma posição em reais, porque você ainda não tem, e tá bom pra caramba, mas ainda tem muitas oportunidades no Brasil, mas principalmente agora, indústria americana, aquilo que tá fraco no momento. Lembra? Ah, Raul, mas os Estados Unidos pode perder a hegemonia, é o fim do dólar, sei lá o quê, o mundo vai acabar. Lembra sempre que quando um país ele deixa de ser a maior potência do mundo, não é que ele some do ranking das potências, né? A Inglaterra foi a maior potência do mundo, ela desceu. Os Estados Unidos, ninguém nem sabe se vai perder o posto de maior potência do mundo. E se for, ele vai ser a segunda maior potência. Não tem ninguém que tem tamanho de crescimento de PIB para ficar nesse segundo lugar agora. Não existe ainda nada que ponha fim a essa hegemonia. O jogo começou agora, cada presidente de cada país está colocando suas cartas na mesa, não começa a entender que o jogo está acabado, não começa a entender que os Estados Unidos não é uma potência gigantesca. Lembra do bom velhinho, né? Never bet against America, né? Vai aqui, vai tranquilo. Lembra que é um império, né? Cresceu muito rápido e agora tem um movimento aqui de reajuste na escala global, mas para quem sabe fazer investimento,
Quanto mais oscilação tem, melhor é. Se eu posso comprar hoje o que tá valendo R$8 que ontem valia 140, para mim, eu chamo de oscilação. Esse é o mercado ideal. Se você quiser utilizar esse tipo de inteligência, ter acesso a ferramentas que podem te possibilitar ganhar muito mais dinheiro nesse momento, com racionalidade, não é ficar rico da noite pro dia, não é nada disso. Estou falando de cuidar bem do seu patrimônio, mas você tem que ganhar mais de R$4.500 por mês. Se esse é o seu cenário, entra aqui, auvp.com.br, clica no botão Faça sua análise de perfil. São 10 perguntinhas. Não é porque eu sou chato, não. É porque a UVP tem um compromisso que nenhuma outra escola do Brasil tem, né? Se você entrar na UVP e não aprender a investir, eu devolvo 100% do seu dinheiro. Então, esse questionário aqui é para eu entender o que você está fazendo, o planejamento, como é que você está. E nesse cenário, eu vou te dizer o que você precisa hoje. Se você precisar da UVP, vai ser a UVP. Se você precisa de uma consultoria especializada que seu patrimônio já é muito maior, eu vou te recomendar. Se você precisar abrir um offshore, porque seu patrimônio já cresceu demais e você pode aproveitar esse cenário para fazer isso, para mandar o seu dinheiro para fora, eu vou te ensinar a fazer isso. Então aqui a gente tem tudo isso dentro do lugar. Se você precisa financiar um imóvel, eu te ajudo, tu encontra a melhor taxa de financiamento, tudo que envolve dinheiro eu resolvo dentro da UVP para você, emissão de cartão de crédito, conta internacional e nacional, então tudo isso a gente resolve aqui, preenche aí o questionário que vai ser um prazer te ensinar a investir, participar disso aqui. E eu queria fazer o seguinte, Casimiro, a gente precisa ler as perguntas aqui, tem muito tempo que a gente não lê. O Madara Uchiha falou, região de Campinas inteira a gasolina tá 6,80, me falam de ter um posto a 6,40. Então é que esse vídeo não foi gravado realmente no dia que você está comentando, né? A gasolina ela vai tendo mudanças de preço assim, então perdão aí, mas tava certinho. No dia a gente pegou o preço da bomba e tava nesse valor. E aí a gasolina dificilmente ela retrocede, né? O Daniel Paranhos, 7345, pegou. Rapaz, qual a fonte que o Raul pegou? Eu peguei tabela FIPE mesmo. Na tabela FIPE você consegue acompanhar, né, o desenvolvimento dos veículos. Agora, quando a gente fala da média de desvalorização, gente, eu não tô falando do ano de 2025 e 2026, né? Eu peguei ali a média dos últimos 5 anos, tracei uma média e a gente percebe essa desvalorização mais acentuada nos veículos elétricos. Eu entendi que muita gente ficou chateada com isso, né? Mas se você analisar nas vendas das pessoas reais, você vai perceber que tem uma dificuldade mesmo de vender esses veículos pelo preço de compra. E é um problema natural do tempo de adoção também. Não tô dizendo que vai ficar assim pra sempre, tá? Muita gente aqui tá levando as coisas muito a sério. Eu não sei o que foi que vocês estão... Tudo quanto é coisa agora virou 880. Que é isso? Calma. Tô falando um ponto de vista, né? A respeito de alguma coisa que acontece baseado nos dados. Eu não tava dando opinião nesse aspecto, tá? Apesar de eu realmente não ser muito fã de carro elétrico, eu gosto da inovação tecnológica, acho importante, mas eu não tava falando que todos vão continuar se desvalorizando assim. Eu só disse que desde aquele momento aconteceu isso. Apesar de não ser muito fã de carro elétrico, eu sempre uso powerbank. Eu também. Bateria é bom, né? Então é isso. Beijo pra vocês. Acabou o vídeo. Chega, tchau.